Para muitas igrejas, o batismo é importante para a salvação. A maioria das igrejas vincula o batismo como essencial à salvação. Quer dizer, batizou, está salvo. Não batizou, está perdido. É o que nós chamamos de o batismo salvífico, ou o batismo que salva. Na esteira dessa crença, muitas igrejas acreditam assim. Notoriamente, aquelas que são exclusivistas. Na esteira também desta crença, se desenvolve outras heresias absurdas. Quer dizer, o batismo só vale se for efetuado por um legítimo ministro daquela igreja. Senão não tem utilidade nenhuma. Vamos fazer então uma pergunta que é essencial. Será que, de fato, as coisas são realmente assim? Será que o batismo é fundamental para a salvação? A Congregação Cristã no Brasil acredita que o batismo é um fundamento. Será que, de fato, o batismo é um fundamento para a nossa salvação? A simplicidade para resolver essa questão é de tal ordem e de uma maneira tal que não vai deixar dúvidas. Aqueles que ainda continuarem acreditando que o batismo é fundamental para a salvação, que sem o batismo a salvação não acontece, ou que a salvação precisa seguir-se do batismo, senão ela não se realiza. Se ainda permanecer pessoas acreditando dessa maneira, é realmente porque é muito cabeçudo, sabe? E teimoso. Está no meio de uma grande confusão, porque numa matéria essencial como esta, que é a nossa salvação, as suas crenças não conferem com as Escrituras e nem com o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não testemunhou estas coisas. 3 anos de ministério, pregando sobre a salvação, e ele não falou em batismos. Ele somente foi falar em batismo lá na sua ascensão aos céus. Então, como é que é isso? Eu gostaria que as pessoas me explicassem. Como é que eles conseguem acreditar dessa maneira e não aceitar o testemunho que Jesus Cristo deu a respeito da salvação? Ora, reflita. Jesus veio ao mundo com a missão específica de salvar a humanidade. E se o batismo fosse realmente necessário à salvação, ele teria falado isso. Teria deixado muito bem claro a necessidade de não somente crer, mas também batizar. Mas ele não ensinou nada disso. Eu tenho aí uma relação, e você pode conferir lá nesse endereço que eu vou colocar aqui embaixo. Eu tenho uma relação de 20 versos, onde o Senhor Jesus prega sobre salvação e ele não diz uma palavra sobre batismos. Não fala um verso associando o batismo à salvação. Então, como é que é isso? Me explica, quero entender. Como é possível uma coisa dessa? Prometido durante milênios pelos profetas, com a tarefa específica de trazer salvação para a humanidade. Veio ao mundo, se fez homem, humilhou-se até a morte de cruz, padeceu o que padeceu, para pregar salvação pela metade. Ué, ele não falou em batismo. Vem cá, pensa direitinho. Não tem aí alguma coisa errada nessa sua crença? Por exemplo, João, capítulo 6, versículo 47, ele fala assim: na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Se fosse do jeito que você disse,
Ele deveria ter falado: quem crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas ele não fala nada disso. E ainda deixou um exemplo: o do ladrão na cruz. O ladrão na cruz mostrou o seu arrependimento e a sua conversão quando disse a uma outro malfeitor: olha, esse nenhum mal praticou. E olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que disse o Senhor Jesus? Falou para ele descer da cruz e batizar? É isso que você lê na sua Bíblia? Não, não disse nada disso. Disse para ele o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E nós cremos que esse homem, da cruz que estava pregado, foi levado aos céus. Pronto. E aí? Como é que fica? Bem, mas a turma que gosta de inventar, né? Quando ouve ou lê a apresentação desse episódio muito importante a respeito da nossa salvação, diz o seguinte: mas isso foi uma situação especial. O Senhor Jesus salvou ele lá porque ele estava na cruz e não podia, evidentemente, descer dela. Ora, mas isso é uma visão muito limitada. Por quê? A Bíblia relata várias pessoas que foram salvas sem o batismo. Por exemplo, o episódio de Zaqueu. Zaqueu convidou Jesus para ir à sua casa, almoçar com ele. E Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, ele disse: em verdade vos digo que hoje entrou salvação nesta casa. O que confusão! Zaqueu foi batizado? Não, não foi batizado. Depois ele foi batizado? Ora, não sei. Eu acredito que sim, que depois os discípulos o batizaram. Mas eu não posso afirmar com segurança porque a Bíblia não relata, o Novo Testamento não relata isso. Mas relata as palavras do Senhor Jesus dizendo: em verdade vos digo que hoje entrou salvação nessa casa. Veja que o verbo entrar está no passado. Então, quando Jesus proferiu estas palavras, Zaqueu já estava salvo. Mas não tinha sido batizado. E não há como afirmar que Zaqueu batizou. Eu acredito que Zaqueu batizou. Mas pode ser que ele foi batizado no mesmo dia, no dia seguinte, uma semana depois, um mês depois, não sei. Como é que eu posso defender isso? Argumentar isso? Se eu argumentar isso, é um argumento gratuito. Estou inventando. Porque pode ser que quando Zaqueu foi lá para o rio para batizar, ele tivesse sido atropelado por uma carroça romana e morreu. Teve um infarte. Entendeu? Mas este não é o único caso de uma pessoa salva sem o batismo.